Bem-vindos ao portal Global ESG. Eu estou aqui agora para entrevistar, né? Hoje, dia 2 de abril, terça-feira, Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, né? E o autismo afeta 1 em cada 100 crianças em todo o mundo, informa a Organização Mundial de Saúde. E no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado hoje, 2 de abril, a data foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 2007, com esse objetivo de difundir informações sobre essa condição do neurodesenvolvimento humano e reduzir o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno do espectro autista. Eu estou aqui com a fundadora da Associação Nosso Olhar, Thaís Alvarenga, que vai contar para a gente sobre tudo isso. Thaísa, muito bem-vinda. Bem-vinda ao Portal Global Muito, ESG. E me muito fala obrigada. sobre... muito bem-vinda, né? Obrigado de abrir esse espaço aqui com a gente. E como surgiu essa ideia de criar essa associação? Como que foi? Conta para mim. Primeiro, bom dia. Eu sou Thaís Alvarenga, fundadora da Nosso Olhar, mãe do Francisco, da Maria Clara e da Maria Antônia, uma mulher morena de cabelo acastanhado, uso óculos de grau, estou na minha sala, na Nosso Olhar, vestindo uma roupa preta e usando um fone de ouvido, acho que lilás. Obrigada por estar aqui, a todos que vão nos assistir. É uma honra poder falar hoje, no Dia da Conscientização do Autismo, que eu acho que tem que ser falado todos os dias. A Nosso Olhar nasceu após o nascimento do meu filho, que ele veio ao mundo com a síndrome de Down, como vocês fizeram uma matéria aí no dia 21/3, uma alteração genética, né, a terceira cópia do cromossomo 21. Eu sou mãe do Francisco, da Maria Clara e da Maria Antônia, o Chico e as Marias. E eu percebi que a sociedade, à época quando o Francisco nasceu, em 2014, precisava de informações sobre as questões das deficiências, dos transtornos, né, neurodivergentes. E aí eu resolvi escrever um blog. Esse blog cresceu e há 5 anos atrás eu fundei a associação com o propósito de mobilizar a sociedade, educar no tema da inclusão, olhando para essas famílias e para essas pessoas. Hoje no Brasil, segundo o último dado do IBGE, falando na data de hoje, existe no Brasil quase 1% da população é autista, quase 20 milhões de pessoas. Né? No Brasil, no mundo, segundo a Organização da Saúde, 70 milhões de pessoas têm o transtorno, né? Que é um transtorno do desenvolvimento neurológico. Então, a Nosso Olhar, ela olha para essas pessoas na área do acolhimento, na área cultural, na área do esporte, das terapias. Então, a gente dá um suporte para essas famílias, olhando o desenvolvimento desse ser humano, para que ele possa estar inserido na sociedade e se desenvolver dentro dos seus desafios. Então, ela nasceu com esse propósito, da gente inserir essas pessoas olhando para a autonomia, olhando para o mercado de trabalho, olhando para o desenvolvimento desde da criança ao jovem adulto. Então, nessas áreas diversas, a gente fica em São Paulo, pertinho aqui do metrô da linha amarela, na Vila Sônia, e a gente nasceu com esse propósito, a sociedade olhar para essas pessoas como seres humanos, que têm nome, sobrenome, desejos, emoções e têm seus desafios para se desenvolverem. Então, nosso pilar é mobilizar e fazer essa entrega para que esses milhões de brasileiros e de pessoas consigam se desenvolver. Conta pra gente uma história, um caso assim que seria legal compartilhar nesse dia. E a gente tem um programa aqui que eu acho muito interessante, que é na área do esporte, que é o jiu-jitsu. A gente atende algumas crianças, né, com autismo, crianças com atraso cognitivo, com a síndrome de Down. E tem um caso de um menino, não vou citar o nome, mas que ele, quando chegou aqui para ser atendido nessa área, né, no jiu-jitsu, na área do esporte, ele não ficava dentro do tatame, ele ficava rodando a casa, né, tentando se autorregular, que é uma característica da pessoa com autismo. E ele ficava rodando, rodando, rodando. Depois de um mês aqui, o professor, né, habilitado, o Lucas, né, que trabalha com jiu-jitsu,
conseguiu levar ele para dentro do tatame e o pai dele se emocionou muito, porque ele conseguiu fazer a aula, olhar, ter o foco com o professor, conseguiu se autorregular, então ele conseguiu se acalmar, fazer as atividades, conseguiu sorrir. E a emoção do pai dele em falar que o filho dele se transformou, né? Ele conseguiu ali naquele momento ter uma interação de uma habilidade emocional e conseguir se desenvolver e se autorregulando, né? Que às vezes, dependendo do nível do autista, ele precisa se autorregular. Eles têm hiperfoco. Então, a condição de autorregulação, né, desse ser humano foi algo assim. E o sorriso. Ele hoje olha para o professor, ele se comunica pelo olhar, então, essa interação emocional é muito importante, essa habilidade, né? Que é uma condição que afeta as pessoas autistas, né? Na questão do desenvolvimento neurológico. Uhum. E me fala sobre os tipos de autismo. A associação, ela tem de todos os tipos, tem... Temos, a gente tem autistas não verbais, a gente tem autista com nível de suporte 2, por exemplo, que precisa de um acompanhamento, de um atendimento terapêutico que vem um profissional junto para conseguir que essa pessoa, né, ou criança ou adolescente consiga fazer, por exemplo, uma oficina cultural. A gente tem a nossa assistente social, com assistente aqui, precisar de um suporte, muitas vezes a criança autista, às vezes, sai da sala porque pede o foco. Então a gente tem esse apoio, a gente tem diversos níveis, sim. O autista ele tem 3 níveis, né? Que é o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1, a pessoa, né, requer um apoio mínimo e às vezes apresenta dificuldades, né, interacionais e sociais. O nível 2 já precisa de um suporte de apoio substancial um pouco maior, né? E às vezes tem aquela questão restritiva, às vezes é não oral. A gente tem casos aqui de crianças autistas que falam, tem uma oralidade ok, e outras não. A gente tem as plaquinhas aqui, né, da linguagem simples, que tem crianças que não conversam e utilizam as placas, né, de imagens para se comunicar. Então a gente tem as placas aqui para dar esse suporte. Então a gente tem níveis diferenciados. Tá? Já tivemos crianças aqui que às vezes descompensam, então a gente sabe como lidar, a gente tem a psicóloga que faz o atendimento aqui às quintas-feiras para também atender as famílias, porque a gente também tem que olhar para as famílias, né? A gente também tem que dar o suporte para o pai, para a mãe ou para a família atendida. Então a gente olha o autista e olha também a família que ele faz parte, né? Isso é importante frisar, o apoio a essas famílias, né? Dentro Uhum. do que a gente atende aqui, a gente tem a terapia ABA, que é um método, né, para trabalhar habilidades de autonomia do autista. Então, a gente tem a sala com a profissional do ABA, com a integração sensorial, a gente tem também aqui. Então, dependendo do caso, a gente vai trabalhando o que aquele ser humano precisa para esse desenvolvimento. E olhando para a família também, né? A gente não pode esquecer de olhar para a família. Quando chega um caso aqui, às vezes, da criança não ter um laudo e ainda não está eu ainda não sei se meu filho é autista, a gente tem um parceiro, um neuro, que a gente está fechando uma parceria, um profissional médico, para a gente conseguir ajudar na questão do laudo, dependendo de como essa família vem aqui, porque a gente sabe que alcançar um diagnóstico funcional para aquela pessoa é importante para conseguir dar o suporte às ferramentas do desenvolvimento. Eu acho que a acessibilidade comunicacional, eu queria dizer que é a mais importante. Entender realmente se aquela pessoa está dentro, né, do espectro autista, é uma pessoa, né, é um autista, e poder olhar para esse ser humano e dar quais as ferramentas precisa para se desenvolver. Eu acho que na sociedade, quebrar esse muro invisível do que é o autismo. A gente precisa entender e dar as ferramentas para conseguir, dentro da escola, ter uma educação inclusiva e dar um apoio, material e salas de apoio preparadas para atender uma criança e um adolescente autista, ou até um jovem adulto já. Então, acho que a gente tem que estar preparado, entendendo o diagnóstico dado através, né, do diagnóstico que é feito, né, através do DSM, que é um guia de diagnóstico, né, de doenças mentais, que existe já há muito tempo, e através disso entender o diagnóstico. Eu acho que isso é o mais importante. Legal. E, bom, segundo o neuropsicólogo Mike Hartwig, o autismo hoje é compreendido como um espectro de manifestação fenotípica bastante heterogênea.
Ou seja, Perfeito. existem várias manifestações diferentes do autismo. E essas Exatamente. manifestações ocorrem também com sinais mais ou menos evidentes em algumas pessoas, né? Como muita gente fala. É, Você vê casos de pessoas que, até famosos, né? Que uma atriz famosa sim, descobriu que tinha um grau, né? isso, o tardio, né? O diagnóstico tardio, Exatamente. né? Não, é Legal. interessante, mas E assim, eu diria que existem essas características. Alguns têm a questão da linguagem oral estabelecida, outros não. Às vezes você tem autistas com movimentos repetitivos, o hiperfoco. Alguns têm a sensibilidade também com a alimentação. Às vezes você tem a seletividade alimentar de alguns autistas. Então você tem características para cada ser humano, de acordo com. E o importante é a gente entender o diagnóstico e dar as ferramentas para o desenvolvimento dentro desse diagnóstico do autismo, né? Às vezes alguns precisam de um acompanhamento maior de fono para conseguir tentar desenvolver a fala, outros não conseguem desenvolver, então usam muitas vezes a linguagem não oral com placas, né, com imagens que são as pranchas, aqui a gente tem, como eu falei. Então, é exatamente isso. E você tem um nível de suporte que aquela pessoa precisa para se desenvolver. Né? Entendendo isso, eu acho que a coisa fica mais simples. Alguns autistas têm a descompensação maior, alguns precisam de um acompanhamento com remédio. Por isso que existe o acompanhamento de um neuro, né, de um médico, porque alguns, às vezes, têm questão de irritabilidade, falta de sono. Eu já vi mães aqui, olha, essa noite ele não dormiu. Tem casos de autista que precisam de medicamento para conseguir dormir, outros não. Então você vê que são características diferentes, né? E tem muitos estudos já sendo feitos o porquê dessa alteração, né? De se descobrir precocemente essa alteração do neurodesenvolvimento para conseguir dar as ferramentas, a terapia, o acompanhamento médico, isso é importante, né? Então a medicina está avançando muito no rastreamento, não tão tardio, para conseguir se ter a intervenção precoce e esse ser humano se desenvolver dentro dos desafios, né? Porque eu acho que todo ser humano tem desafio dentro daquela condição que aquela pessoa tem. Meu filho tem a síndrome de Down, então, que é uma alteração genética. A gente dá as ferramentas para o desenvolvimento dele, por exemplo. Você sabia que tem casos de crianças com síndrome de Down que têm autismo? Não é muito existe raro. também, A né? gente tem casos aqui, existe, que tem alteração genética e tem a condição e é autista. Então, o que a gente tem que dar de suporte e ferramenta? Então, eu acho que é muito interessante não só falar na data de hoje, do Dia da Consciência, mas falar todos os dias. Eu costumo falar isso. É claro que hoje se levanta, né, uma mídia, eu acho que a gente está aí para conversar, as famílias, né, que têm crianças autistas ou com outras condições, né, neurodiversas ou alterações ou deficiências, para se falar todo dia, para buscar e mostrar que são, costumo falar, a gente dá a vara como pai, eu como empreendedora social, e a gente tem que ter um rio e um lago cheio de peixe, para que aquela pessoa acesse, né? Aquela família, e temos que falar da família. A gente precisa olhar para essa família, independente da composição familiar, com os irmãos, não é verdade? A gente também tem que olhar, e aqui a gente tem esse suporte psicológico. Isso é muito importante, viu? Isso é muito importante, porque a gente precisa olhar também para aquela família que aquele ser humano faz O parte. alicerce, né? É todo o alicerce, exatamente. É Certo. muita E gente no agora, mundo, assim, né? 70 milhões de pessoas, é muita gente, não é verdade? e agora me fala assim sobre o seu portal que você criou do Chico e Suas Marias, né? Tem a ver com a sua Ah, história pessoal também. Me conta um pouquinho. tem. A associação começou com um portal, né? Eu primeiro, antes de criar a associação, o Francisco tem 10 anos, quando eu descobri o diagnóstico da síndrome de Down na barriga, e depois que ele nasceu, operou o coração, que é uma comorbidade muito comum, né? Alteração cardíaca na pessoa com a alteração genética, a terceira cópia do cromossoma 21. Eu, um ano depois, quando eu engravidei da Maria Clara, eu percebi que eu precisava dividir tudo que eu estava recebendo de informação, de terapia na área médica, na área da suplementação, que aliás é algo muito falado para os autistas, né? A parte alimentar e a avaliação da suplementação, né? Junto ao lado, sempre falando dos médicos. E eu resolvi escrever esse portal, que tinha um outro nome. O portal cresceu, as Marias nasceram, são três, não são trigêmeos. Francisco é o mais velho, Maria Clara e Maria Antônia. E aí esse portal cresceu, virou o Chico Suas Marias, que é um portal e tem redes sociais Chico Suas Marias,
para contar o dia a dia e levar toda essa vida de 3 crianças que crescem juntas. E a gente fala da inclusão, porque as ferramentas da inclusão não é só a pessoa com a deficiência ou com o autismo. São também as pessoas típicas. Aquela família é uma ferramenta de falar da inclusão. Então, lá em casa, as Marias, elas também ajudam a falar desse tema. E não só o Francisco que tem a síndrome de Down. Eu vou falar de 2 casos, em 2 hotéis diferentes. O Francisco, ele interage super bem. E tiveram, em 2 situações diferentes, 2 crianças autistas em épocas diferentes que acabaram se descompensando com o Francisco. E o Francisco, muito calmamente, quando a criança foi pedir desculpa, foi uma brincadeira que esse autista ficou com ciúme do outro amiguinho e acabou ficando nervoso, né, chorando, e ele pediu desculpa. E o Francisco falou assim: tá tudo bem, eu já entendi. Então, olha que riqueza. E as Marias também, quando lidam, elas olham no olho, elas focam, elas têm um respeito, né, com aquele desafio. Então, é interessante falar do Chico das Marias como ferramenta de mudança. Olha que interessante. E um outro caso que uma criança autista ficou 2 dias acariciando o Chico. O Chico foi o ponto focal. No segundo dia ele falou assim: mamãe, eu cansei. Aí eu peguei e falei: tudo bem, filho. Ele é autista. Não, mamãe, eu já entendi, mas eu não quero mais que fique fazendo carinho. E aí eu expliquei, né? E ficou tudo bem. Olha que interessante, não é verdade? E as Marias falaram: mas Chico, ele é autista, tem que ter paciência. Não, tudo bem, mas eu já cansei. Não é interessante a gente criar esses exemplos? Olha como isso é importante, né? Eles frequentam a associação, muitas vezes, quando eles vêm aqui fazer, eu gosto que as Marias e o Chico, a mesma terapia que eu dou pro Francisco, a gente oferece aqui. Ele é um pagante. Eu quero que a pessoa que esteja aqui também receba essa terapia, o esporte, a cultura. Olha que interessante. Isso é uma forma de incluir, não é verdade? Somos Só todos contribuir. diferentes, cada um na sua condição. Às vezes a gente precisa dar, é o que a gente chama, né? Qual é a ferramenta? A equidade leva à igualdade. Não é verdade? Qual é a ferramenta que a gente está dando? Qual é o banquinho que você vai dar para aquela pessoa enxergar ali o jogo? Às vezes são alturas diferentes. Aquela pessoa tem que ser igual ao outro, mas às vezes a ferramenta e o caminho é outro. Porque a sociedade é tão plural, é tão diferente, os 200 milhões de brasileiros são tão diferentes, não é verdade? No dia hoje da consciência do autismo, a gente tem que lembrar dessas pessoas todo dia, da condição familiar dessas pessoas. A gente tem que dar as Chegando ferramentas para já, elas se desenvolverem. cortando o dia de hoje, passa pra gente uma mensagem de Thaísa Alvarenga na genuidade, na pureza, Eu para quero todo dizer mundo que está eu, nos assistindo, né, essa entrevista. que obrigada pelo espaço mais uma vez, que todos os dias essas Sempre vai estar pessoas bom. estão aí. Essas pessoas estão aí todo dia. Elas têm nome, sobrenome, CPF, desejos, emoções. Elas querem se desenvolver. Então, toda vez que vocês se depararem com uma pessoa neurodiversa ou com alguma deficiência ou um autista, enxerguem esta pessoa primeiramente. Você quer ter uma mudança do seu olhar? Então comece a olhar dessa forma, que ali tem um ser humano que pode sim alcançar seus objetivos e seus sonhos. Pode sim subir e ter essa escada e esse degrau para se desenvolver. Esse recado que eu quero dar na data de hoje, dia 2 de abril, e para todos os dias, quando se trabalham essas datas importantes dentro da diversidade e da inclusão, dentro do S, do ISD, né, do social, todos os dias, e que elas fazem parte de uma família, que elas também almejam muitas coisas, e podem se desenvolver, e podem ser felizes, a busca da felicidade, da plenitude. Bom, eu tive conversando com Thaísa Alvarenga, aqui no Portal Global SG. Thaísa, mais uma vez, obrigado por abrir espaço Muito aqui para a obrigada. gente, né, no dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização com Autismo. O Portal Global SG fica por aqui, voltaremos numa nova oportunidade.